Carta aberta do Ricardo Gondim à Igreja Bethesda. Poucas vezes senti que deveria escrever uma carta aberta à Igreja Bethesda. Resolvi redigir para que as palavras não cheguem até vocês com qualquer improviso. Começo com uma afirmação profética. A estabilidade social, econômica e política do Brasil se deteriora. Os prognósticos são de que o cenário tende a entrar em colapso. Profetizo dias ruins adiante de nós. Com o caos político, com a instabilidade jurídica, dificilmente haverá qualquer reversão nas questões sociais. E com a insegurança social, não há como antecipar melhora no quadro econômico. Ressalto que profetizar dias piores não é antibíblico. José do Egito profetizou vacas magras e Jeremias avisou: todos os que anunciavam paz, paz, eram falsos profetas. Enfrentaremos no Brasil dias tenebrosos. O pior está por vir. Aumentará o desemprego, haverá tumulto nas ruas, os discursos extremistas, tanto de esquerda como de direita, se tornarão mais violentos. A fome aumentará, virá uma escalada de fanatismo com repercussões graves nas relações familiares, entre amigos e nas igrejas. Em segundo lugar, eu dou um conselho. Quem puder, tiver condições ou meios, eu sugiro, emigre, vá para algum país que lhe acolha, procure asilo, salve seus filhos, sua família, seu futuro. Estou consciente, todavia, que a grande maioria dos membros da Igreja Bethesda não tem e nem terá condições, meios ou recursos para sair do país. E por isso eu preciso compartilhar com a Bethesda uma experiência fortíssima que tive com Deus já faz alguns meses. Pela segunda vez na minha vida, ou na minha história de vida, senti ouvir a voz de Deus sobre a minha vocação pastoral. Deus me falou claramente: volte, cuide dos meus filhos e das minhas filhas. Jerusa e eu voltamos dos Estados Unidos para pastorear vocês que ficarem. Nós temos como conseguir o nosso visto de estadia permanente nos Estados Unidos. Podíamos nos transferir para a Califórnia, onde nossa filha e o nosso neto moram. Mas voltamos, não por falta de opção, voltamos por vocação ministerial. E assim como o profeta que, em meio a um quadro de desolação, comprou um terreno
para sinalizar seu compromisso com o povo esmagado pela Babilônia, eu e minha mulher estamos aqui para cuidar e pastorear da Igreja Betesda. Nós desejamos gerar esperança. Anelamos transformar a Betesda em hospedaria, onde os cansados, os decepcionados, os desiludidos, os semimortos se sintam amados, revigorados em esperança. A Betesda continuará e será triunfante, apesar das tormentas. Seguiremos adiante, apesar das trevas. Não jogaremos a toalha, apesar da luta ter se tornado renhida. Continuaremos a propor um espaço de espiritualidade, onde integridade e a ética sejam alvo e não o moralismo das paredes caiadas. Nunca nos envolvemos e não nos envolveremos na política miúda, partidária, casuística. Mas que isso não signifique que nós somos, entre aspas, isentões. Nossa militância política almeja, sim, a defesa de um sistema econômico em que a riqueza nacional seja distribuída de maneira mais justa e que nosso país não tenha 5 pessoas com mais dinheiro do que os outros 60% mais pobres. A Betesda seguirá acreditando que não se resolve a epidemia da violência urbana com mais pistolas, revólveres e fuzis nas mãos dos cidadãos. Desejamos ser espaço em que a espiritualidade não dependa de milagres aos borbotões. Acreditamos na ciência, na medicina, nas vacinas, no esforço de cientistas que labutam incansavelmente para minorar o sofrimento humano. Somos uma igreja que defende o Estado laico e não cremos na frase que o Brasil será mais abençoado por Deus se mais evangélicos estiverem no poder. A Betesda é, por enquanto, uma igreja acolhedora, mas estamos nos esforçando para mudar a mentalidade das pessoas até chegarmos a ser uma igreja inclusiva para a comunidade LGBT. A Betesda não tolera racismo, misoginia ou preconceito. Não aceitaremos brincadeiras com deficiências de ninguém, sejam elas deficiências cognitivas ou físicas. Os corredores da Betesda são sagrados demais e não vamos tolerar em hipótese alguma certas piadas, chacotas e, entre aspas, brincadeiras com nordestinos, pretos, homossexuais e pessoas com deficiências. Espero que todos os membros da Igreja Betesda entendam que não é vitimismo, ou, na linguagem mais popular, mimimi, quando eu digo que eu me sinto aviltado se alguém diz ou nega que o Brasil já foi, sim, uma ditadura a partir de 1964. O esforço de mudar a história e mentir sobre inúmeras pessoas que foram torturadas, assassinadas e desaparecidas nos porões do regime antidemocrático que imperou no país por 21 anos, é um assinte à minha pessoa. Meu pai foi preso e torturado, e minha família ainda hoje sofre. Os traumas se seguiram por toda a minha vida, e membros da minha família sofreram desde problemas com drogas ao alcoolismo. E eu suponho
que as pessoas que são abençoadas pela minha vida, por minha escrita, pela minha pregação, venham na minha defesa sempre que alguém, quem quer que seja, tentar defender ou normalizar algum torturador. Toda pessoa que tiver um torturador como referência ou inspiração é inimigo do Ricardo Gondim, o pastor da Igreja Bethesda. Hoje, afirmo diante da minha comunidade que jamais pronunciarei o nome de certos governantes e não tratarei de determinados temas desde o púlpito da Igreja Bethesda. Recuso fazê-lo, não por medo ou por conveniência. Acontece que eu considero indigno tratar, defender ou normalizar a escravidão, a tortura, o trabalho infantil. Não acho possível gastar tempo explicando e debatendo se a Terra é plana, se o planeta corre riscos com o aquecimento global e se preservar a Amazônia é coisa de comunista. Precisamos nos preparar para a hora mais difícil. Temos que nos dar as mãos. Chegou a hora de deixarmos pequenas rusgas e discordâncias políticas. Não estamos mais debatendo um determinado sistema de governo, mas a sobrevivência daquilo que chamamos de civilização. Em nome do nosso futuro, precisamos uns dos outros. E eu quero que vocês contem comigo, com a Jerusa, minha mulher, e com todos os pastores e pastoras da Bethesda. Todos e todas que nos procurarem ou se aproximarem desta comunidade, saibam, essa comunidade tem um compromisso com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo de nos mantermos como estrelas e luminares em meio a densas trevas. Que Deus nos abençoe. Amém.